Você acreditaria se eu te dissesse que um animal falou e que esse momento salvou a vida de um homem escolhido por Deus? Pode parecer impossível, estranho até, mas essa história está registrada na Bíblia, em Números 21, do versículo 21 ao 35, e carrega uma mensagem que muita gente ainda não percebeu. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu com Balaão, o profeta que quase morreu porque não conseguiu enxergar o que um simples burro viu. Tudo começa em um momento de tensão. O povo de Israel estava avançando, crescendo, e isso começou a assustar um rei poderoso chamado Balaque. Ele não via Israel apenas como um povo, mas como uma ameaça. Então, em vez de enfrentá-los diretamente, ele decidiu usar algo diferente, algo espiritual. Balaque mandou chamar Balaão, um profeta conhecido, alguém que tinha reputação, alguém que dizia ouvir a voz de Deus. Mas Balaão tinha um problema. Ele também se interessava por recompensas, riqueza, status, e Balaque sabia disso. A proposta era simples, mas extremamente perigosa: amaldiçoar o povo de Israel. Mesmo sabendo que aquele povo era protegido por Deus, Balaão começou a considerar a ideia. Ele até buscou orientação divina e recebeu um aviso claro, mas, no fundo, o desejo por recompensa falava mais alto. E foi aí que ele tomou uma decisão que quase custou sua vida. Ele subiu em seu burro e partiu em direção ao encontro com o rei. Tudo parecia normal no começo. O sol brilhava, o caminho era conhecido e nada indicava que algo estava errado. Mas havia algo que Balaão não conseguia ver. No meio da estrada, um anjo do Senhor apareceu, não como uma visão suave, mas como uma figura imponente, com uma espada desembainhada, bloqueando completamente o caminho. E o mais impressionante, o burro viu. O animal enxergou o perigo imediatamente e, sem pensar duas vezes, saiu da estrada. Balaão, confuso, irritado, não entendeu o que estava acontecendo. Ele só viu um animal desobedecendo e reagiu da pior forma possível. Começou a bater no burro. Mesmo assim, o animal continuou tentando desviar. Mais à frente, o anjo apareceu novamente, dessa vez em um caminho estreito, cercado por muros. Sem ter para onde fugir, o burro se apertou contra a parede e prensou a perna de Balaão. A dor foi imediata e a raiva também. Sem saber o que estava acontecendo, Balaão bateu ainda mais forte. Mas o que ele não sabia é que naquele momento o burro estava literalmente salvando sua vida. Mais uma vez o anjo apareceu, agora em um lugar sem saída, sem espaço para desviar, sem opção. E então o burro simplesmente parou. Não andou mais, não reagiu, apenas ficou ali. E isso foi o limite para Balaão. Tomado pela fúria, ele começou a espancar o animal com mais força do que antes. E é aqui que algo impossível acontece, algo que quebra toda a lógica. De repente, o burro abre a boca e fala: "Por que você está me batendo? O que eu te fiz para você me tratar assim?" Por um instante, tudo para. Mas o mais estranho não é o burro falar, é o que acontece depois. Balaão responde, como se aquilo fosse normal, como se não houvesse nada de extraordinário acontecendo. Ele diz: "Você está me fazendo passar vergonha. Se eu tivesse uma espada agora, eu te mataria." Aquele homem, que deveria estar sensível à voz de Deus, não percebeu nem o milagre, nem o perigo. Ele estava cego. Cego pela raiva, cego pela ambição, cego pelo próprio ego. Então, finalmente, Deus intervém de forma direta. Os olhos de Balaão são abertos, e naquele instante ele vê o anjo, ali, bem na sua frente, com a espada na mão, pronto para executar o julgamento. O mesmo anjo que o burro já tinha visto desde o início. O medo toma conta. A realidade finalmente aparece e Balaão entende. Se o burro tivesse continuado andando, ele teria morrido, sem chance, sem aviso. O animal que ele espancara era justamente quem estava tentando protegê-lo. O anjo então diz algo marcante, que se não fosse pelo burro, Balaão já estaria morto, e o animal vivo.
É uma inversão completa. O homem que se achava no controle, na verdade, estava completamente perdido. E o animal, considerado inferior, foi quem teve discernimento. Essa história carrega uma mensagem poderosa, porque ela não fala apenas sobre um milagre, ela fala sobre percepção. Quantas vezes na vida algo não sai como você quer e você reage com raiva? Quantas vezes algo te atrasa, te impede, te bloqueia e você vê aquilo como um problema? Mas e se não for? E se existir algo que você simplesmente não consegue enxergar? Balaão era um profeta, mas mesmo assim ele não viu o que um animal viu. Isso mostra que não se trata de posição, nem de conhecimento, mas de sensibilidade, de estar atento, de não agir apenas por impulso, porque às vezes o maior perigo não é o que está no caminho, mas o fato de você não conseguir perceber. E talvez o mais assustador dessa história não seja o burro ter falado, mas o fato de Balaão não ter achado isso estranho. Ele estava tão desconectado que o impossível se tornou normal. E isso levanta uma reflexão importante. Será que hoje você também não está ignorando sinais? Será que algo na sua vida não está tentando te impedir de seguir por um caminho errado? Algo que você chama de atraso, de frustração, de problema, pode, na verdade, estar evitando algo muito pior. A história de Balaão termina com ele entendendo o erro, mas nem todo mundo tem essa chance. Nem todo mundo percebe a tempo. Por isso, a pergunta que fica é: você está prestando atenção? Ou está tão focado no que quer que não consegue ver o que está bem na sua frente? Porque se for preciso, até um burro pode falar para tentar te fazer enxergar. Mas a questão é: você vai ouvir?